rádio que todo mundo ouve. Muito bem, são 9 horas da manhã, 36 minutos, 24 faltando para as 10 nesta manhã de terça-feira, 18 de novembro de 2025. Temperatura aqui no estúdio alcança 17 graus, 90% umidade relativa no ar, 69% a chance de chover nas próximas horas. Olha como a gente prometeu, por ordem de sorteio. Estamos recebendo aqui no estúdio da Liberdade FM o vereador Enio de Saiba, do Republicanos. É a vez dele de estar aqui para falar um pouco do seu trabalho no Legislativo Municipal. Ele que estará abrindo a nossa rodada de entrevistas. Estamos ao vivo também no Facebook da Liberdade FM. Vereador Enio, bom dia, seja bem-vindo aqui no programa. Bom dia, Alcione, muito obrigado pela oportunidade. Quero cumprimentar o pessoal da Rádio Liberdade e também os nossos ouvintes aí, a comunidade transpalmeirense em geral. Vereador, vamos lá para a primeira pergunta. Que avaliação você faz do seu trabalho na Câmara nesse ano de 2025? Alcione, isso na verdade é bem relativo, né? Porque... como se diz, o nome já é polêmico, é política, né? Então, como é que eu vou te falar? São vários e vários projetos que a gente tem aprovado, não tem o número exato de projetos, né? Mas tem projetos que vêm, que a gente olha, analisa, aprova, porque tudo que vem de encontro a beneficiar a população transpalmeirense, na verdade, é para isso que a gente está lá, a gente quer favorecer. Mas a gente é em 9 vereadores lá na Câmara, e todo político ele é de opinião, né? A gente já tem uma opinião formada, uma opinião forte, então, às vezes, a opinião do meu colega não é a mesma que a minha. Então, aí a gente vai discutindo, vai conversando, vai divergindo. Vem um projeto... às vezes a gente está lá, mas esse projeto a gente dá uma olhada, não, acho que nós podemos acrescentar alguma coisa, tirar alguma coisa, aí a gente pede para segurar de uma forma, de outra, sempre pela melhor forma, porque assim, a gente foi eleito para trabalhar em prol da comunidade transpalmeirense, então o trabalho da gente ali, às vezes, quando que as pessoas não acompanham muito a Câmara, as sessões da Câmara, né? A gente está sempre convidando para o pessoal vir participar, mas a gente também entende que não é fácil. Às vezes o pessoal interpreta a fala do vereador de outra forma, né? Porque a gente foi lá e se posicionou desfavorável ao projeto, por A ou por B, mas pode ver que na maioria das sessões que a gente pede para segurar um projeto, que a gente pediu para segurar um projeto, que a gente pediu para avaliar melhor, o presidente já tem praticamente uma data marcada para fazer uma sessão extraordinária para a gente sentar e avaliar aquele projeto de novo. Uhum. Às vezes ele vem um pouquinho meio em cima do laço, com prazo meio curto para a gente analisar e olhar, então a gente pede dessa forma. Então ele é um trabalho, como é que eu vou te dizer... Às vezes, se as pessoas não estão acompanhando bem, eles podem ter uma avaliação diferente que a da gente. Mas a gente sempre procura avaliar com seriedade, avaliar com responsabilidade. Por quê? Porque a população também, como é que eu vou te dizer, ela tem o direito e elas têm as suas opiniões. Então, às vezes, a gente tem que esclarecer bem o projeto para que as pessoas entendam ele, né? Para que vejam, bom, esse projeto foi segurado por A ou foi votado por A ou por B, né? Essa situação. Então, eu digo assim, a respeito do meu trabalho, é difícil a gente se auto-julgar. Mas como é que eu vou te falar? A população, na verdade, é que avalia melhor. A gente se esforça e a gente tem seus erros, né? Isso é automático, às vezes... que nem eu digo, é uma questão de opiniões. Então, às vezes, a gente pensa de uma forma, os colegas vereadores pensam de outra, e a população daqui a um pouco pensa de outra, o executivo pensa de outra, mas o que a gente tem que fazer?
Por isso existe o diálogo, por isso Sim. que tem o nome de parlamentar, né? Porque a gente comenta, conversa, vai dialogar bastante para chegar a uma melhor forma possível para que a comunidade não saia perdendo. Esse é o objetivo meu como vereador de Três Palmeiras. No ano de 2025, Três Palmeiras recebeu diversas emendas parlamentares. Algumas delas teve a participação direta de Vossa Excelência? Tem uma de R$400 mil que é do deputado Ronaldo Nogueira, e aí tem as do partido, que tem do Partido Republicanos, que o Ronaldo Nogueira é do Republicanos, e o senador Mourão é do Republicanos. A gente formou esse partido na última eleição, né? Com bastante dificuldade e tal, mas a gente já formou esse partido pela simpatia que tinha por tantos recursos que esse partido tem destinado, né, para o nosso município. Então a gente tem conversado com pessoas desse partido, com os deputados desse partido, com alguns, e tem outros que já haviam mandado recurso, e hoje nós temos aí um bom recurso do Republicanos, que entre o senador Mourão e o Ronaldo, são R$1.900.000. E isso tem a participação direta e também tem, quando que o prefeito vai para Brasília, quando que o prefeito vai para falar com os deputados, o vereador do partido assina, o presidente do partido, o vereador assina o documento para ele ir, tipo, nessas emendas de bancadas todas, a gente assinou aí a documentação para que o prefeito pudesse ir negociar dentro dos partidos, né? Porque tem uma representatividade, tem um representante, tem o vereador eleito, tem o partido, tem o presidente do partido, então tudo isso vem somando para que os deputados, para que os senadores, para que os políticos mandem dinheiro. Antes, quando não tinha o partido formado, o Republicanos já era um partido parceiro do município, né? A gente sabe bem disso, tem vários recursos aí que o pessoal mandou. Então, hoje, com o partido formado, a gente representa o partido deles aí, eu acredito que cada vez a parceria vai ser maior, né? E eles têm assim, colocado aí um recurso significativo. Quero até agradecer aí, de primeira aí, o senador Mourão e o deputado Ronaldo Nogueira aí pelo recurso que eles têm sinalizado para nós e para o nosso município. Muito bem. Tempinho para o vereador tomar uma água, vereador. Fica à vontade. São 9 horas da manhã, 43 minutos. Estamos conversando com o vereador Enio de Saiba, do Republicanos. Muito bem, vamos para a nossa terceira pergunta, vereador. Como está a relação do vereador Enio com a administração municipal? Alcione, essa é uma pergunta boa. Porque assim, aquilo que nós íamos conversando antes um pouquinho ali. A gente tem opiniões diferentes, sempre vai haver alguma divergência, a questão de projetos, porque é a discussão entre o executivo, o vereador e o legislativo, né, que é o vereador, e o executivo, que é da parte do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários aí, tem que entender uma coisa, que nada é pessoal. Mas tudo é político, né? Tudo é uma questão de discutir projeto, isso é a opinião que a gente tem. Nós passamos aí, eu quero fazer um comentário, nós passamos uma situação bem ruim de fevereiro para cá, pelaquela questão que aconteceu no Parque de Máquina lá dos ônibus. Isso foi uma situação muito chata. Pessoas, né? Eu não vou generalizar, mas pessoas que fizeram comentários muito ruins, e isso prejudicou, não vou dizer que esteja afetado a relação do vereador com o legislativo, mas foi assim uma questão que a gente teve que tomar uma decisão e uma posição um pouquinho mais séria, né? Porque, e a gente, você deve de lembrar, né? A gente protocolou uma CPI. E isso mexeu com os ânimos de todo mundo e tal, e a gente pelejou bastante por isso. Então, de repente, as pessoas pensam que a gente tem alguma coisa contra o executivo, ou contra os vereadores da base que não aprovavam a CPI, né? Não eram favoráveis à CPI.
Então deu aquela situação ali e tudo, mas o que acontece? São opiniões, né? Que nem eu disse, são opiniões. Hoje sai a CPI por uma decisão judicial, e a gente continua, como é que te dizer, a nossa relação, ela tem que ser boa, nós temos que divergir, nós temos que discutir, e ela tem que ser boa, porque senão não há diálogo, né? E é uma questão que eu falo sempre, a opinião que a gente tem que expor a opinião, e ir até o final, para ver o que acontece, porque senão não adianta. Então, eu digo que a relação é boa. Nós temos hoje uma outra situação também, que deixa um pouquinho a desejar, é na questão das indicações e dos pedidos de informação que a gente tem com o Executivo. São vários, né, que a gente tem, uns são respondidos, isso tem um prazo para responder, outros são respondidos bem depois do prazo, outros são respondidos com umas respostas que nós não conseguimos passar para a comunidade, que diz assim, estamos vendo, né, estamos analisando, e tudo essas questões, tipo a questão de pedido de informação e a questão das coisas que a gente pede, das indicações que a gente pede, isso não é coisa nossa do vereador, isso é coisa da população. Então, quando que eles vêm nos perguntar alguma coisa, Enio, nós precisamos saber disso, a gente faz um pedido de informação, ou nós precisamos de uma estrada, ou disso ou daquilo, a gente vai lá e faz uma indicação, não é para o vereador Enio. E se fosse para o vereador Enio, digamos assim, se fosse uma estrada que desse acesso à minha lavoura, ou à minha casa, ou coisa parecida, eu sou um cidadão transpalmeirense, com todo o direito de fazer um pedido, né? Então, que a gente... Isso está um pouco, tá bem chata essa situação, que o pessoal nos cobra. Você falou lá na Câmara, os outros vereadores falaram, e aí como é que está? Vão responder, não vão, né? Então fica isso, né? Então isso é uma coisa que vai, eu não vou dizer que vai, mas vai distanciando a questão da relação, né? Porque daí a gente nunca tem uma resposta também para dizer para a população o porquê que não foi feito, né? Eles estão analisando, eles estão vendo, é as respostas que a gente tem em muitas coisas, né? A gente gostaria que viesse, então, uma resposta mais objetiva para nós passar para a nossa população. Então, dentro da questão da relação, dentro da questão entre o vereador, entre a Câmara de Vereadores e o Executivo, tem essa questão. E quanto a nós, a questão do vereador Enio, você pode ver, todos os projetos que foram para essa casa, tem um só que a gente se absteve de votar. Dentre outros, todos eles foram aprovados, a gente aprovou e tal, porque são projetos que vão beneficiar a comunidade, então nós não temos... É que nem eu disse, a gente segura, conversa, fica por ali, vai dialogar um pouquinho para melhorar, se tem alguma coisa que a gente tem opiniões diferentes, porque a gente tem o direito de acrescentar, a gente tem o direito de se reunir e ver, olha, os projetos, por mais bom que eles sejam, mas às vezes a gente também tem algumas ideias, a gente gostaria de contribuir. E às vezes esses projetos a gente não é chamado para dar nossa contribuição. Aí é por isso que a gente segura. Então, às vezes as pessoas podem pensar, não, o vereador pediu para segurar o projeto porque ele está contra o Executivo, porque ele está contra, ou ele é desfavorável a esse projeto. Não é essa a questão. É uma questão simplesmente de tu, como é que vou te dizer, de ajudar. Porque, que nem eu sempre digo, Alcione, que nem eu sempre falo lá na Câmara, eu já falei 2 ou 3 vezes. O prefeito erra, o vice-prefeito erra, o vereador erra, o secretário erra, todos nós erramos, mas todos nós acertamos. Mas por gosto, principalmente a pessoa pública, ela não quer errar por si própria. Como é que eu te dizer assim? Eu posso até falar alguma coisa aqui no rádio agora, né, nós estamos ao vivo, posso até falar alguma coisa, de repente, errado, ou que as pessoas vão interpretar mal, mas não é essa a minha intenção. A mesma coisa que você aqui. Você não quer ser criticado pelo teu trabalho, você quer ser elogiado pelo teu trabalho, digamos assim. Mas, às vezes, acontece alguma coisa de você errar, mas eu duvido que esse erro seja por gosto. Então, por isso que a gente chama o diálogo, chama para conversar. Sempre, a gente, antes de ir para a sessão lá, a gente tem uma salinha, a gente senta, a gente conversa.
pede para o presidente, vamos segurar esse projeto, para isso, para aquilo, nós queremos, né, ajudar, contribuir com alguma coisa, né? Então, é nessa forma que a gente trabalha. Muito bem. Quais são os projetos em mente que o vereador tem para 2026? Cara, 2026 eu acho que nós vamos ter que... Eu tenho aqui, gostaria de fazer um pedido pro Executivo, mandar um projeto para a Câmara para ver como é que nós se vamos, porque eu escuto muito, nós criamos, no ano de 24, eu falei, a gente anda para cá e para lá, falando com os empresários da cidade, falando com as pessoas, a gente fez um curso de oratória, tu deve ter lembrado. Sim, lembro. E esse curso de oratória, eu digo para vocês assim, eu gostaria que vocês falassem com as pessoas que participaram. Porque eu participei todas as vezes lá, estava olhando, então assim, hoje o nosso jovem tem um pouquinho de dificuldade para se comunicar com as pessoas. Então, quando a gente fez esse curso de oratória, a gente viu, hoje tem pessoas que participaram desse curso, que estão empregados, que melhorou bastante o conhecimento. E eu vejo hoje uma outra questão no nosso município, e não é só no nosso município, é na região inteira. Uma dificuldade muito grande na questão de habilitação para dirigir caminhão e ônibus. Hoje, Alcione, isso é salário. Isso é salário. Eu tenho em mente assim, que se a gente conseguisse, de tanta coisa que está sendo feita, boa, sem recurso, ou a gente sentasse, conversasse, conseguisse destinar, isso não é muito dinheiro, do município, 100 mil reais. Hoje, para tu alterar uma carteira de habilitação da B para D e da D para E, custa em torno de 4,5 a 5 mil reais. Sim. Selecionasse 20 pessoas de dentro do município, pagasse essas habilitações. Paga, a prefeitura paga. E o cara que foi contemplado fica com uma dívida ativa para o município. Certo. Vai assinar um documento. Uhum. Quando que esse cara arrumar um emprego, porque eu vejo bastante pessoas que estão pedindo para motorista de ônibus, motorista, eu acho que você deve de ter essa demanda também. Aí, fica um fundo. Quando que essa pessoa for contratada para trabalhar lá na empresa, ela pode ter lá uns 2 ou 3 meses de carência. E aí ela vai começar a devolver esse dinheiro para a prefeitura. Digamos assim que deu 5 mil reais para ele pegar essa habilitação, para ele estar com a habilitação na mão. O salário dele vai ir para os 4,5, 5, se for carreta, vai a 7, 8, né? A partir do momento que ele começou a trabalhar, no 3º mês ele começa a devolver para a prefeitura. Se ele gastou 5 mil, ele devolve 11 prestações de 500 reais, digamos assim. Devolve 500 num ano. Para quando que 3 ou 4 ou 5 pessoas estão devolvendo, servir para outras pessoas. Eu vejo uma dificuldade tão grande. Outra coisa, de repente, pode ser até para as famílias fazer a primeira habilitação. Porque se não tiver habilitação, tu não consegue, não é fácil, hoje é uma necessidade para você ir. E se a pessoa não devolver, ela fica na dívida ativa com a prefeitura. Mas quando a pessoa está com um bom salário, daqui um pouco o município vai ganhar. Por quê? Porque o cara vai fazer uma reforma na casa, ele vai trocar os móveis, ele vai trocar o carro dele, ele, de repente, não vai precisar daquele exame de 100 reais lá da saúde, ele vai conseguir pagar. A questão da assistência social, coisa parecida, de repente o cara vai conseguir isso aí. E tem bastante pessoas boas. Tem um programa do governo, tem, das habilitação, mas parece que não está fácil do pessoal se encaixar. Está muito dificultoso. E se for municipal, se a gente conseguisse que fosse esse projeto para a Câmara de Vereadores, tenho certeza que os vereadores aprovariam, e a gente, eu acho que seria uma boa para a nossa população. Então, começando por ali, e ir amadurecendo a ideia de ver o que a nossa população precisa. Porque se nós, os 9 vereadores, sentar e pensarmos junto, tem muitas coisas assim que a gente consegue fazer. Tipo, nós temos o programa Morada Feliz. Cara, que bom, olha lá, tem umas pessoas que estão, acho que falta 3 anos, vão ter sua casa. Também começou da prefeitura, agora tem Morada Feliz 2. Tudo essas coisas vêm. Faz uma entrevista com essas pessoas um dia, Alcione, para ver o que elas têm para dizer. Em vez de pagar 500 ou 600 reais de aluguel, estão pagando 200 e pouquinhos reais a prestação da casa. Então, isso eu acho que é interessante. Às vezes,
Um vereador só daqui a pouco não tem tanta ideia. Mas se a gente conseguir sentar os 9 e conversar, a gente consegue fazer e beneficiar a população. Muito bem. 9h55. Estamos conversando aí com o vereador Enio de Saiba, do Republicanos. O vereador está tendo a oportunidade de falar um pouco do seu trabalho na Câmara Municipal de Vereadores. Pergunta de número 5, vereador, na sua opinião, qual a importância da Rádio Comunitária Liberdade para a comunidade trespalmeirense? Bahia, que tal, senhor? Tu viu que nós peleamos lá na Câmara, até que eu acho que agora faz uns 4 meses que está sendo transmitido, né? Qual é a importância? As pessoas ouvem rádio. Rádio foi uma coisa que nunca saiu da moda, né? O cara entra no carro, liga o rádio, o cara está em casa, está fazendo um almoço, liga o rádio, é rádio, né? E eu acho que leva a informação para a nossa população. Leva, por quê? Porque muitas pessoas encontram a gente na rua aí, que bom que vocês aprovaram tal coisa. Eles escutaram a sessão. Se não escutaram na hora, eles escutaram depois. Tipo assim, o sorteio que vocês fizeram aqui, né? Fui lá dar uma olhada, sorteio da rádio lá, veio, o pessoal se importa, o pessoal quer ver qual é que é a tua opinião como vereador, que nem hoje que a gente está nessa entrevista, as pessoas querem saber. E eu acho que é a comunicação, como é que eu te dizer, a partir do momento que tu der a notícia aqui, dentro de 1 minuto, o pessoal está sabendo, entendeu? É uma coisa que é informação, e o pessoal precisa de informação. Eu sempre digo assim, a informação, a conversa, o diálogo, essas coisas, é importantíssimo. E eu dou essa nota para vocês, importantíssima, para vocês transmitirem as notícias, o que acontece, o noticiário, tudo, né? Uhum. A gente vê, quando tu não está escutando rádio, daqui a um pouco tu entra lá no site, tu vê alguma notícia, então, eu sempre digo, quanto mais informação, melhor, eu acho que é isso. E parabenizar também por essa questão de vocês fazer essa rodada de entrevista. Aqui fica mais assim, mais particular, cada vereador pode se manifestar mais individualmente aqui, né? Eu acho que é isso aí, eu sempre digo, poderia fazer mais vezes se tivesse mais tempo, que a população vai ver, vai fazer suas críticas, vai fazer seus elogios, vai escutar, o Enio podia fazer melhor, de repente numa fala aqui, daqui um pouco uma pessoa vai dizer, Enio, você podia ter falado diferente lá, mas é isso, é para a gente ir passando informação, se ajudando e a população ficar ciente do que está acontecendo, né? Está informado. Parabéns. Vereador, que mensagem o senhor deixa para a comunidade trespalmeirense nesse final de ano? Alcione, esse ano foi um ano que aconteceu muitas coisas, né? Se tu for analisar... Um ano pesado, né? Um ano pesado, né? Na questão política, na questão climática, na economia, na questão de violência, tudo quanto foi coisa, né, tem acontecido. Mas eu agradeço hoje e peço que Deus continue nos abençoando, o nosso município, da maneira que está. A questão dos climas, né, está correndo bem, tá tudo certo, perante as outras regiões, né, que tem acontecido, a nossa vizinhança, os nossos municípios ali, que Deus abençoe aí, tanta coisa que tem acontecido. Eu deixo uma mensagem para a população, cada um na sua crença, cada um na sua religião, vamos se aproximar mais de Deus. Da forma de cada um tem uma forma de agradar a Deus, nós precisamos agradecer mais pela vida que nós temos, pela saúde que Deus nos deu e pela própria questão do clima, pela própria questão, o nosso município, a nossa região ainda está, como é que eu vou te dizer, ainda está harmônica nessa situação. Acontece uma que outra coisinha, mas ainda a gente consegue sair de lá do centro da cidade, vir caminhar por aí, todo mundo caminha, a gente vê as pessoas de manhã, de tarde, caminhando a pé, circulando, as festas nas comunidades, vai lá, a gente só se diverte, é coisa boa. Então tem umas coisas boas que a gente precisava manter.
mas eu vejo assim, eu acho que nós temos que se aproximar mais de Deus nesse Natal, nesse final de ano, por aí, fazer nossas festas, sim, visitar nossos familiares virem visitar nós, mas, digamos assim, se preocupar mais com a igreja, se preocupar mais com a religião. Bom, temos uma festa lá em casa na noite de Natal, tá? Que hora vai ser? 10 horas, mas às 8 horas é a missa. Se puder passar na missa, no culto, que nem eu digo, cada um na sua crença, que as pessoas fizessem isso. E também quero pedir desculpa para a população, de repente, de alguma atitude que eu tive na Câmara de Vereadores que não agradou, né? Que nem eu digo, a gente não é perfeito, não era essa a minha ideia de não agradar, mas às vezes acontece, o erro é humano. E dizer para a população transpalmeirense que me conhece, que eu sou ele, seja vereador ou não seja vereador, eu sou a mesma pessoa. Quando as pessoas precisarem de mim, no que eu puder, eu estou à disposição. E quero agradecer também a todos os deputados, a todos os políticos que votaram lá na bancada gaúcha, lá nas emendas de bancada, que sinalizaram recurso para a RS 483, que liga Três Palmeiras a Entre Rios, que é uma necessidade muito grande. Parabéns a todos os envolvidos e que Deus abençoe que isso realmente saia do papel. E, em especial, quero agradecer o pessoal do Republicanos pela sinalização de um recurso significativo que mandaram para essa obra. Vereador Enio, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. Um forte abraço e um bom final de ano para o senhor e para toda a sua família. Obrigado igualmente, Alcione, e obrigado pela oportunidade. Esse foi o vereador Enio de Saiba, do Republicanos. Amanhã é a vez do vereador Rigo, 10:03. Música, notícia.